Estimado povo de Deus, dos grupos do Cerco Bíblico da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, desejo-vos que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam em vós. Avançando um pouquinho mais no nosso estudo da Carta de São Paulo aos Gálatas, essa semana, no terceiro encontro, vamos refletir o capítulo 3, versículo 26, do capítulo 4, versículo 7, que nos fala da experiência batismal, onde Paulo vai tratar da questão da filiação divina pelo batismo, onde ele então nos diz que todos nós somos um só em Cristo Jesus, conforme o relato do capítulo 3, versículo 28 da Carta aos Gálatas, também o tema proposto para esse mês da Bíblia. Ao nos falar da filiação divina, Paulo parte da alegoria dos dois filhos de Abraão, o filho da mulher livre e o filho da mulher escrava. O filho da mulher livre é o filho da promessa, Isaac. Então, Paulo vai comparar o filho da mulher escrava com a antiga aliança, o Monte Sinai. Ele também vai comparar com a Jerusalém terrestre. Esta gera para a escravidão. O filho da mulher livre, o filho da promessa, filho de Sara, portanto, Isaac, ele vai comparar com a Jerusalém do alto. Esta gera para a liberdade. É a nossa mãe. Portanto, ele compara com a nova aliança que se realiza na pessoa de Jesus Cristo. Então, Paulo diz que Deus, ao chamar Abraão, prometeu a ele uma descendência, conforme o relato do Gênesis capítulo 15, versículo 6, e que esta seria toda abençoada. Então, essa promessa se concretiza em Cristo. Sendo assim, todos os batizados, e não apenas os judeus, são filhos de Abraão e gozam das promessas e da herança da fé abraânica que se realizam na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, Paulo afirma que todos da comunidade dos Gálatas, ao serem batizados, tornam-se filhos de Abraão e filhos de Deus. No Antigo Testamento, por meio de Abraão, Cristo é a promessa. Já no Novo Testamento, Cristo é a realidade, isto é a concretização dessa promessa. Ao falar de forma contundente sobre o batismo, Paulo afirma que Cristo é a lei, isto é, a plenitude da lei. Portanto, o agir cristão deve se basear na lei do amor, que implica comprometer-se com o projeto de vida de Jesus Cristo, que são a fraternidade, a solidariedade, a comunhão, o serviço e outros. O batismo para Paulo é a passagem da escravidão para a liberdade dos filhos e filhas de Deus, conforme Gálatas 3, capítulo 1, versículos 6, de 1 a 6. Então, Paulo ele vai usar o exemplo de uma criança que herda uma herança, mas que ainda não tem condições de administrar essa herança, portanto, essa herança ela é administrada por um tutor até ela atingir a idade suficiente de assumir esta responsabilidade. Então, nessa comparação, Paulo vai dizer que antes nós éramos como esta criança, ainda imaturos. E a imaturidade, para Paulo, nos deixa numa condição de escravidão. Já a partir do batismo, nós atingimos a maturidade. E a maturidade nos leva à liberdade, a viver a vida de forma responsável, ciente das suas consequências. Então, para Paulo, a lei é boa, não é ruim. Mas em qual aspecto essa lei é boa, ela é positiva? Então, a lei, ela dá o conhecimento do certo e do errado, se agiu bem ou se agiu mal. Ela dá consciência do pecado
mas não realiza a transformação interior do coração humano, para poder realizar o que é agradável e bom aos olhos de Deus. Para Paulo, a lei é necessária desde que ela funcione de forma pedagógica, que orienta o povo no seu caminho para Deus, pautado na experiência do amor. A lei ritualista, isto é, uma lei que visa somente o cumprimento de regras e que exclui por completo a misericórdia e a compaixão, ela escraviza e mata as pessoas. É uma lei excludente. Já a lei do amor liberta e salva, porque transforma os batizados em novas criaturas, membros da comunidade dos eleitos, participantes do corpo de Cristo, templos do Espírito Santo. Então, esta lei é uma lei inclusiva. Sendo assim, Paulo afirma que a lei é espiritual, boa e divina quando atinge seu objetivo com a vinda de Jesus Cristo. Gálatas 5,14. Paulo, ao nos falar da fé em Cristo, nos fala da filiação divina que nos remete à graça do projeto originário da eleição divina. Esse projeto faz com que o ser humano participe da vida filial por meio de Jesus Cristo, animado e impulsionado pelo Espírito Santo a um relacionamento com Deus, cujo testemunho se deslancha no compromisso de amor para com o próximo. Então, querido povo de Deus, segundo Paulo, o que seria viver essa liberdade dos filhos de Deus? Quais seriam os frutos dessa liberdade? No mundo em que vivemos, onde podemos observar os sinais de liberdade ou de escravidão? Quais os limites que hoje nos impedem de viver essa liberdade de filhos de Deus junto aos irmãos e irmãs? Com isso, concluímos esta reflexão do terceiro encontro. E para o nosso próximo encontro, o quarto e último, nós vamos refletir sobre o agir cristão. Gálatas, capítulo 5, versículo 1 ao capítulo 6, versículo 18. Então, desejo a todos um bom encontro, uma excelente semana. Fique com Deus, fique em paz.